E a comunicação aberta, muito mais feliz, porque afinal de contas, quem voltou? Quem voltou? Eu Close, voltei. Ed! Close, Ed! Quem voltou? Oi, voltei. Agora pra ficar, eu vou cantar aqui. Eu voltei, agora pra ficar. Não vou cantar, não sou bom nisso. O nosso âncora de TV, o primeiro jornalista cego de TV, o Éber Anacleto. Que bom que você já acabou essas férias aí, essas questões todas que você estava resolvendo. É verdade, acabou. Muita novidade para 2018? Bastante novidades, muitos projetos, principalmente aqui junto com o Pro Trabalho. E olha só, vocês já devem estar vendo que o ângulo já foi aberto, né? Nós estamos, para quem não enxerga, agora estava fechadinho na Regina, deu uma fechadinha no Éber, mas ele já está com o quadro aberto inteiro aqui da sala. Passou por ele. Passou pelo nosso convidado especial, que é o Douglas Carvalho, presidente da APABB, essa entidade parceira, amiga, ó, amigo, como diz o pessoal de Libras, né? Amigos do peito aqui. E a gente vai querer saber do Douglas, né, Éber? O que a gente quer saber do Douglas? Como é que vai ser o 2018? Como vai ser o 2018? O que a APABB planejou para esse ano agora? Mas antes, para o nosso público, que eu acredito que é bem novo, né? O Comunicação Aberta vem desde julho para cá. O que é a APABB? Conta pra gente, Douglas. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. É uma satisfação, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Regina. Obrigado, Éber, pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Segunda ou terceira vez que eu venho dar uma entrevista aqui. A energia aqui é muito gostosa e a repercussão de tudo que vocês fazem aqui também é muito positiva para o segmento que a gente atua. Falar um pouquinho da APABB para quem não conhece. Nós somos uma entidade que faz ações para as pessoas com deficiência. A APABB, o ano passado, completou 30 anos. E nós estamos, nossa sede aqui em São Paulo, mas nós estamos presentes em 14 estados. Os 3 estados do Sul, os 4 do Sudeste, mais Goiânia e Brasília, e também 4 estados no Nordeste. E temos alguns pilares de atuação. Os principais pilares de atuação nosso é na área de assistência social, de empregabilidade, de esporte, de lazer e também de atenção às famílias. Nós atendemos anualmente por volta de 10 mil pessoas, né? Fazemos quase 100 mil atendimentos para as pessoas, né, ao longo do ano. Então é uma entidade bastante robusta, né, que já está, como eu disse, completou 3 décadas. Nós já temos aí bastante conhecimento, bastante expertise na atuação com as pessoas com deficiência e suas famílias. E para o ano de 2018 aí temos bastantes projetos aí em mente para executar. Quais deficiências vocês atendem, Douglas? A APABB não se especializou em nenhuma deficiência, né? Nós atendemos todo mundo que nos procura, né? Nós temos desde síndrome de Down, paralisia cerebral, deficiências auditivas, visuais e até algumas síndromes raras, subnotificadas no Brasil também nós atendemos. Felizmente nós não especializamos em nenhum tipo de síndrome, sim, nós somos especialistas em pessoas. Agora, o interessante é que é muito bom isso, né? Não ter uma deficiência só para atendimento. Claro, quem é especialista em alguma, tudo bem, né? A gente tem várias instituições para deficiências visuais, outras para usuários de cadeira de roda, e a APABB ela ampliou esse leque, né? E como que fundou-se a APABB? Como foi o mote, assim, vamos montar essa associação de pais e amigos? É uma associação mantida, ela foi criada por funcionários do Banco do Brasil, funcionários que tinham, isso em 1986, 1987, funcionários que tinham familiares deficientes e que precisavam encontrar um apoio, um suporte para oferecer, ter uma condição melhor, tanto para si quanto para os seus filhos, para os seus familiares. E daí surgiu a APABB aqui em São Paulo. Ela foi ganhando corpo, crescendo, e como eu falei para você, né, foi de uma associação, de um grupo, corporativa, né, de uma empresa, e foi crescendo. Mas hoje, Ed, a nossa atuação, posso dizer que mais de 90% dos nossos assistidos, né, não são funcionários do Banco do Brasil, não tem vínculo com o Banco do Brasil, são da comunidade. Nós, desde
96 ou 97, somos uma entidade filantrópica, né? E assim sendo, nós temos que prestar serviço para a comunidade como um todo, né? Sem qualquer distinção. E assim nós fazemos com bastante sucesso. Impressionante, né? Olha, atende toda a comunidade, não só aos funcionários do banco. Regina, tem alguma pergunta? Muita coisa, Éder. A gente está testando aqui, porque em breve a gente vai estar com um cenário novo que a gente está desenvolvendo para o ano de 2018. Sim. Mas é a primeira vez que quem já assistiu os nossos bastidores está vendo eu e o Éder mais distante. A gente teve aqui falhamos no nosso planejamento, eu não vou conseguir cutucar ele, nem fazer meus códigos todos com ele para que a gente se comunique. Vai ficar mesmo na voz, então ele vai ficar se direcionando mesmo por mais a voz da Regina. Sim, e a gente perguntando, porque a gente testou o cenário fazendo, da maneira que a gente faz. Uma coisa bacana que o Douglas já tinha me comentado aqui, Éder, antes da gente começar a gravar o Comunicação Aberta dessa segunda-feira, foi uma coisa que teve origem lá no nascimento da PABB, que é um diferencial da PABB para outras instituições, exatamente essa diversidade. Ela começou sim focada em síndrome de Down, mas ela abriu para todos os tipos de deficiência porque ela entendeu durante esse processo que a riqueza da diversidade também é na hora dessa integração. Então é o cego que tem que se comunicar com o surdo, que vai se comunicar com quem tem síndrome de Down. Ou seja, nós somos pessoas, com ou sem deficiência, primeiramente pessoas. E essa brincadeira toda da PABB, ela fazia com que, através dos esportes, os funcionários da PABB se integrassem efetivamente fora do banco com as pessoas com deficiência, para que a cultura em termos de empregabilidade de fato acontecesse. Então o esporte era um grande aliado nisso. E aí o Douglas vai contar pra gente sobre uma entidade internacional e o que vem para esse ano. O que vem para esse ano em termos de esporte e integração que tem como reflexo a empregabilidade? Um dos nossos pilares de atuação, como eu falei para você, é o esporte, né? Nós já fazemos isso há bastante tempo, com bastante êxito. De um tempo para cá, posso falar talvez uns 5 ou 6 anos, a gente tinha uma parceria assim, informal com a Special Olympics Internacional. A Special Olympics é uma fundação que faz ações de esporte, né? Fundada pela irmã do ex-presidente americano John Kennedy, e eles tinham um familiar com deficiência e acharam necessário fazer algo para incluí-lo, não só ele como as outras pessoas com deficiência na sociedade, e acharam que o esporte seria um caminho para tal. E assim eles fundaram a Special Olympics. Ela foi ganhando corpo, hoje está presente em mais de 120 países. E aqui no Brasil também está há algum tempo. E hoje a PABB é um dos principais operadores da Special Olympics no Brasil. E para esse ano, né, no finalzinho do ano passado, nós formalizamos a nossa parceria com a intenção de ampliar as ações de esporte nos núcleos, nas filiais onde nós temos, né, nos estados onde nós temos, atender mais pessoas, trazer mais pessoas mais deficientes para o esporte através da Special Olympics. Então a gente está acreditando bastante nesse projeto. Ele tem a capacidade de transformadora das pessoas que participam, né, através das suas metodologias, como eu tinha dito para você, não é um pouco diferente da Paralimpíada, que visa alto rendimento, um esporte muito mais competitivo. A Special Olympics, ela visa a participação, a inclusão efetiva das pessoas, tanto que tem muito mais pessoas com deficiência intelectual do que deficiência física que participam. Mas tem a sua competição, mas às vezes as pessoas competem mais consigo mesmo, isso melhorar, que eu achei legal. Superar o seu índice, né? Superar o seu índice. Além disso também favorece a integração. Elas têm algumas modalidades, por exemplo, de esporte unificado. Vamos dizer, basquete, por exemplo. Então, você tem pessoas que jogam um time de basquete, 3 pessoas com deficiência e 2 sem deficiência. Isso permite também uma integração maior, permite pessoas, por exemplo, você permite irmãos jogando com irmãos, você permite, por exemplo, na bote, que você tem dupla, você, às vezes está permitindo um neto que tem deficiência jogar com um avô que não tem, ou colega de trabalho, fora do trabalho, para que efetivamente aconteça a inclusão, né? Essa integração. Para quem está só nos assistindo e não está enxergando, eu estou fazendo um sinal de inclusão, que é a palma da mão
ou esquerda ou direita aberta e a de cima incluindo os dedos entrelaçados. É um dos sinais de inclusão. Isso aí. Que é um dos sonhos nossos, é esse, que realmente tenha essa inclusão, porque os Paralímpicos têm o seu espaço, é legal, mas ainda segrega, né? Sim. E outra coisa, Regina, com relação a Special Olympics, né? Eu tenho dito que muitas vezes o deficiente está incluindo o não deficiente. O exemplo que nós tivemos no ano passado, tivemos jogos latino-americanos no Panamá da Special Olympics, né? Então alguns atletas nossos compuseram a delegação do Brasil. E também teve um técnico nosso do Rio de Janeiro que participou da equipe de basquete do Rio de Janeiro, né? do Brasil, né? Então ali ele também jogou. Ele, por melhor que seja jogador de basquete, um profissional de educação física, jamais teria condições, pelo basquete que ele jogava, de participar de uma competição internacional, vestir a camisa do Brasil e tal. E atuando como deficiente, né, em conjunto, ele teve essa oportunidade de ir para o exterior, participar de uma competição internacional. Ou seja, eu brinco que o deficiente o incluiu nesse mundo competitivo, assim, um mundo esportivo internacional. Então é uma coisa assim incrível, né? Eu falo que, graças a Deus, algumas situações você vê o deficiente incluindo o não deficiente num contexto diferente, que ele jamais teria condições de participar, não fosse o convívio, a integração nesse universo nosso. E o Douglas Eber, ele trouxe um alerta, um pouquinho antes de você chegar à fase de apuração, o Douglas trouxe um alerta que a gente vai não ampliar a discussão hoje, aqui afinal de contas 20 minutos é pouco tempo para tanto assunto que a gente tem que tratar, mas a gente já vai dar uma introduzida para fazer vocês pensarem. Como vocês sabem, a reforma trabalhista está aí, né? A gente não pode olhar como o vilão da história, mas a gente tem que entender a reforma trabalhista, já que ela chegou, então não tem muito que se discutir sobre algo que chegou, né? Os sindicalistas, as pessoas todas vão articular para que hajam não mudanças, mas a gente tem que entender. Tá aí, bateu na nossa porta. No nosso cenário de inclusão, o que você te trouxe de alerta para a gente pensar, mesmo sem números mais profundos, mas para que a gente já comece a pensar. Não vai ser uma discussão profunda, tá, Heber? Porque a gente não tem hoje elementos, não é a pauta, é uma pincelada já para provocar vocês aí de casa. Tá bom. A PABB, nós fazemos parte do CONAD, que é o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Durante toda a discussão da reforma trabalhista, a PABB, o CONAD também e as outras entidades que o compõem, tiveram uma participação bastante ativa, né? Participamos tanto de plenárias, tanto no Senado como na Câmara, junto com os congressistas, e muitos dos pontos da reforma trabalhista que as entidades entendiam que poderia ser prejudicial, né, poderia de algum modo restringir ou diminuir a empregabilidade, né? O universo do mercado de trabalho para os deficientes. Nós tivemos uma ação bastante ativa e conseguimos derrubar, vou dizer assim, praticamente todos os pontos que nós achávamos que seria contrário aos interesses das pessoas com deficiência. Pois bem, no entanto, depois de aprovada a reforma, a gente está percebendo que as empresas, eu não falo as empresas, mas sem querer demonizar as empresas, né? Mas podem se utilizar de alguns subterfúgios, né? Buscar subterfúgio na reforma trabalhista para, de algum modo, reduzir o universo de trabalho das pessoas com deficiência. Um exemplo é o trabalho intermitente, né? Então nós já vimos até algumas reportagens, não sei se de fato se concretizou, mas que, por exemplo, um deficiente ele poderia ser contratado por várias empresas, né, através do regime de trabalho intermitente. Por exemplo, trabalhar 1 ou 2 horas aqui numa empresa A, 1 ou 2 horas na empresa B, né, assim por diante. Ou seja, uma única pessoa com deficiência ela poderia cumprir a cota de meia dúzia de empresas. Tá? Então, reduzindo o custo da empresa e o salário também da pessoa com deficiência. Aquela pessoa com deficiência, no fim, ela ganharia talvez o mesmo salário se ela estaria trabalhando para uma única empresa. No entanto, reduz... De 10 vai para 1. A gente não tem os números exatos, tá? A gente está chutando, mas de 10 vai para 1. Isso, essas ações podem reduzir consideravelmente o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. É claro que hoje ainda temos que ter uma política afirmativa, né, para fazer a inclusão das pessoas com deficiência, mas nós vimos isso como um risco, um perigo. Então a gente está monitorando, acompanhando. Pedindo para você pensar, participar, trazer. Para os empresários também entender que a diversidade, né, olha o que você traz, as empresas que absorvem, que traz para si esse conceito da diversidade,
não é somente para cumprir uma questão legal, uma cota, né, para não ser multado, mas ela ganha vantagens competitivas, comparativas, né, por ter a diversidade. A diversidade é algo que nos fortalece, né, e atender a cota, ter pessoas com deficiência, ter pessoas diferentes dentro da sua equipe de trabalho, é algo fantástico, é algo positivo e não negativo. Tá Né? aqui o exemplo, né, Heber? Nós aqui, né? Nós juntos aqui. Nós vivemos isso e sabemos o quanto isso é importante para fortalecer a empresa e as pessoas que lá trabalham. Então, a gente vê isso como essa questão do trabalho intermitente, se de fato as empresas utilizarem disso como um subterfúgio, né, para cumprir a cota, reduzindo a sua despesa, também se o deficiente acabar aceitando e encarando isso como uma forma tranquila, infelizmente o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência... Ele abre a porta dele, mas ele fecha a porta para os demais, né? Então é uma coisa para a gente ficar... Bastante pessoas, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Ou seja, vamos fazer campanha em cima disso, né? Vamos convidar vocês para estarem junto com a gente. Sim. Conversando, e aquilo, não é endemonizar, né? Ninguém está aqui para fechar também lá a empresa, nem para prejudicar. Tem empregadores sérios também, tem empregadores comprometidos com a diversidade. Como tá de tempo, Ed? Entendi, olha, temos 3 minutos. Quando o Douglas vem, é sempre tão gostoso, passa muito rápido. É bom, né? Também é muito bom estar aqui. É uma discussão profunda mesmo, e a gente convida assim, vocês aqui embaixo nos comentários a refletir com a gente sobre isso. Nós estamos de olho, o Diego Castro, que é um deficiente visual coach na área profissional, está dentro da Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, fazendo muitas ações sobre isso, e nós estamos de olho sim nesse trabalho intermitente, que realmente é um perigo, mas é uma discussão muito profunda, e a gente até pode convidá-lo, né, para vir aqui depois da comunicação aberta, lá para março, abril. Convidado, hein? Por favor, intimado. Não é nem um convite, é uma intimação. É verdade, a gente coloca o Diego junto também para falar sobre Será que eu posso, como jurista intimado, dentro da comunicação? Na nossa legislação interna a gente pode. Pode, e é muito interessante isso, não só qualquer tipo de deficiência, isso engloba todas as deficiências que estão no mercado de trabalho. Mas é bem importante isso, e a PABB, com esse esporte integrativo e inclusivo, tem mais algumas ações para 2018 que você queira pontuar para a gente? Tem sim. O outro pilar de ação nosso é o pilar de empregabilidade, né? Nós já finalizamos alguns projetos. Semana passada eu estava no Espírito Santo, lá na formatura de mais uma turma de empregabilidade. Felizmente a gente ainda está conseguindo manter uma média de 70%, 80% das pessoas que passam pelos nossos projetos conseguirem uma colocação no mercado de trabalho. Muitos, inclusive, durante o treinamento, a gente tem uma metodologia de emprego apoiada, então, às vezes, durante o processo de treinamento e capacitação, ele já consegue uma vaga no mercado de trabalho. Isso é muito, muito, muito importante. E nós estamos iniciando para 2018 outras curvas. Aqui em São Paulo, por exemplo, estava comentando com a Regina um pouco antes, nós participamos do edital, fomos contemplados, já recebemos recursos. Vamos dar início a mais uma turma de empregabilidade com o apoio da Prefeitura de São Paulo. E é uma das ações que a gente também está, não só em São Paulo, vamos fazer para os outros estados também. Douglas, quem quiser, tanto empregador quanto pessoa com deficiência que quiser buscar essa formação, essa capacitação, como é que faz para saber outras informações? Entre em contato conosco, né? Acesse o nosso site apabb.org.br, entre em contato. Nós estamos presentes em 14 estados, né? Se vocês aqui de São Paulo, por exemplo, entrem em contato com o Jairo, tá? Que é o nosso supervisor, o nosso gestor do núcleo. Beijo, Jairo! Saudade de você! E aqui em São Paulo, nós estamos ainda no momento de fazer o recrutamento e seleção dos participantes, né? Ou seja, nós não fechamos a turma, ou seja, tem possibilidade sim para novas pessoas fazerem parte dos nossos programas. E vem muita coisa, se Deus quiser, vem muita coisa. Obrigada pela tua presença. Antes de passar para que o Heber faça o encerramento, agora a gente tem merchan, Heber. Afinal de contas, eu treino para o pessoal ser garoto propaganda do seu próprio produto e serviço, treino todo mundo por aí, eu não fico eu fazendo propaganda nossa. Para a gente sobreviver, se você é empreendedor que nos assiste, quer investir o seu capital aqui, entre em contato através do comercial @noticiaprotrabalho e saiba como participar. Mas aqui, como é uma empresa com responsabilidade social, não basta ter capital para ser apoiador cultural do Comunicação Aberta.
Além de ter capital, tem que ser empresas que estejam de acordo com as questões relacionadas ao trabalho decente, à sustentabilidade, ao respeito à diversidade. Se não tiver esse perfil, não pode ser apoiador cultural do Notícia. Além disso, temos essa ação de treinamentos para empresários que querem aprender a ser garotos proprietários do seu próprio produto e serviço e outros produtos de comunicação que mantêm a nossa agência de notícia no ar, né, Heber? Exatamente. Recado dado, É comercialzinho feito, tirilim, tirilim, tirilim. Isso, é só consultar nosso site e ver nossos produtos lá. Tá tudo lá bem explicadinho para você vir apoiar a gente e trabalhar junto com a gente aqui. Isso é ótimo. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Sempre que vocês me convidarem, pode ter certeza que eu venho com o maior carinho. Sim. Só repete o site pra gente da APABB. apabb.org.br. Acessa lá e veja lá os conteúdos, tem ainda vagas em São Paulo. E a empregabilidade é importante para todos nós. Agradecemos você pela audiência. Muito obrigado, que o Eterno abençoe sua vida. E a gente volta segunda-feira que vem. Um grande beijo para você.